Hoje vamos falar filosofia moderna. O que é a filosofia moderna? A filosofia moderna, ela abrange do século XV, XVI, né? Lembra que eu falei? Lá no finalzinho da medieval, tem aquela discussãozinha e tal. E vai até o XIX. Porque daí 19 já começa a gente. Então a filosofia, ela tem assim aquela renascença, surge o renascimento. O renascimento que existe outra briga. Lembra que eu falei lá na filosofia medieval que existe uma discussão entre o que é filosofia e o que não é? Aqui também existe essa discussão entre os historiadores, porque vão falar que o Renascimento não é muito bem filosofia, tá? Existe um grande filósofo nesse período, que é o René Descartes, que eu vou falar daqui a pouco dele. E eu ainda divido a filosofia moderna em 4 períodos também. Você vê que 4 é cabalístico aqui. Que é o quê? A filosofia do Renascimento, a filosofia do século XVII, a filosofia do século XVIII e a filosofia do século XIX. Vou colocar para você. A discussão. O que acontece com a filosofia do Renascimento para não ser chamada de filosofia? Então a filosofia do Renascimento vai fazer o quê? Ela vai pegar os filósofos clássicos, ela vai reestruturar aquilo, ela vai trazer de volta os caras para falar assim, tem alguma coisa errada, vamos estudar os caras de novo, vamos pensar, vamos discutir, para fazer uma reforma. Então lá no século XV, XVI, que é o Renascimento, é onde eles vão trazer esse conhecimento da civilização clássica, olhar de novo Platão, olhar de novo Aristóteles e falar o que está acontecendo, o que essa filosofia medieval fez, o que esses conceitos fizeram. E aí no século XVI em si vai surgir a Reforma e a Contra-Reforma, que são momentos, são movimentos religiosos que vão trazer mudanças dentro da igreja, e afetando a igreja eu afeto a sociedade. Claro, existe a reforma social e a reforma religiosa. A partir do momento que a sociedade é movida pela igreja e eu quebro o poder da igreja, eu mudo a sociedade. Vai surgir a Revolução Francesa, que é extremamente importante para a história. Então também vai modificar o pensamento filosófico. Então tudo isso influencia o pensamento e a discussão filosófica. E aí entra essa questão que eu estou falando, que eles não aceitam muito bem a renascença como, o renascimento, desculpa novamente, o renascimento como uma filosofia. Por quê? Porque envolve a questão da igreja, né? É uma briga da igreja, é uma briga com o que a igreja pensa, o que a igreja faz, é um movimento religioso. Mas envolve filosofia, envolve uma discussão filosófica, envolve o que os filósofos faziam. Então, de certa forma, envolve a história da filosofia. Por isso eu estou falando isso aqui no momento histórico da filosofia. Vamos então para a filosofia do século XVII. Aí sim é um momento de filosofia pesado. Por quê? É um momento em que eles vão abandonar de vez, né, a filosofia escolástica e vai ser chamado por alguns de Idade da Razão. O que é a Idade da Razão? Né? Lembra que eu falei lá a Idade das Trevas? Por quê? Porque você estava nas trevas, você não podia usar o pensamento, então a partir desse momento você vai usar a razão, que vai combinar muito com a proximidade que eu já venho falar o nome dela. Então o que vai acontecer? Nesse momento surge um dos filósofos mais importantes para esse período, que é René Descartes. Descartes, filósofo francês, vai surgir com a sua filosofia chamada racionalismo, aonde ele vai, através da razão, provar a existência da verdade, a verdade absoluta, o seu racionalismo. Mas o Descartes ele ainda não está fugindo dos conceitos medievais. Por quê? Porque ele ainda está provando a existência de Deus, ele ainda está questionando. Descartes era religioso, então ainda não é uma revolução filosófica total, tá? Então, é uma mudança? Você ainda está questionando? Tá, mas ainda não é 100%. Tá? Então, alguns historiadores vão falar que existe uma importância no Descartes, sim,
Mas a verdadeira importância, né, a grande mudança, ainda não está nisso, certo? Uma grande importância agora, que é sempre bom citar nesse momento, é a mudança dos nomes. Por quê? Eu estou falando sempre Descartes. Eu não falo René Descartes. Eu não falo René, o René, quem é René? Não, é o Descartes. Por quê? Desde então, a gente estava usando na filosofia antiga e na filosofia medieval os nomes. É o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, o Santo Tomás, o Santo Agostinho, né, o Pitágoras. Aqui, nesse momento, a partir da filosofia moderna para a contemporânea e daqui para frente, a gente usa sobrenome. Por quê? Vai surgir muita gente. Você imagina lá o João. Eu tenho o João 1, João 2, João 3. Não posso. Então eu tenho Paulo 1, 2, 3, 4. Não. Né? Então eu tenho Descartes, eu tenho Rousseau, eu tenho fulano. Certo? Então, a partir da filosofia moderna, utilizamos o sobrenome. Guarda isso, que isso é importantíssimo. Então vamos para a filosofia do século XVII. O que é a filosofia do século XVII? Opa, 18. Filosofia do século XVIII. A filosofia do século XVIII é um momento crucial para a história. Não só para a filosofia, mas para a história em si. Por quê? Vai surgir o que nós chamamos de iluminismo. E aí você lembra da Idade das Trevas. Eu estou na escuridão, surge a luz. O iluminado. A iluminação. Então o iluminismo ele vem trazer a luz da razão. Né? Você estava na idade da razão, o iluminismo. Você vai ser iluminado pela razão, que vai quebrar todos os conceitos, vai destruir tudo que a Idade das Trevas estava fazendo e trazer os novos conceitos, as novas ideias para a filosofia também e para a história. O iluminismo ele é um movimento histórico e filosófico importantíssimo que vai mudar todo o caminho da nossa vida dali para frente. Outro movimento também importantíssimo para a filosofia é o liberalismo clássico. O liberalismo clássico é um movimento que vai discutir muito a questão social da filosofia e como que nós agimos, como nós pensamos, como nós devemos viver em sociedade. São filósofos importantíssimos. Você vê que eu não estou citando muitos filósofos, nome de filósofo. Por quê? Porque existem vários. Tá? Quando eu for entrar talvez no iluminismo, quando eu for explicar o iluminismo, o liberalismo clássico, falar dele, mais especificamente eu falo de filósofo, eu falo detalhadamente, porque aqui é história, não dá para eu entrar muito especificamente em cada ponto, porque senão esse vídeo ia ter horas. E o intuito aqui não é esse, é explicar a história para você entender como passou a história de um ponto ao outro. Então vamos para o último momento, que é a filosofia do século XIX. Foi muito rápido? Vamos devagar. O que é a filosofia do século XIX? A filosofia do século XIX é o momento da expansão. Então você pensa assim, você estava preso, certo? Está enjaulado. Estou lá preso, não tenho mais o que fazer, não posso pensar, não posso questionar. De repente, abriu tudo. Posso pensar, posso questionar, posso discutir. Então surgem diversos campos, diversas áreas. E na filosofia do século XIX nós temos uma coisa chamada idealismo alemão, marxismo, temos o Johann Kierkegaard fantástico, Friedrich Nietzsche, positivismo, pragmatismo. Vou colocar os nomes para vocês. Bonitinhos aí que eu coloquei, todos esses períodos certinhos, desde os séculos, né? Desde o fim da medieval até o começo da contemporânea. Essa é a filosofia moderna. Todos esses períodos são fantásticos, existem muita filosofia, muita gente boa, muito conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. O aprofundamento de tudo isso vem depois. Isso é história, para você entender como se passou a história da filosofia. Um abraço, até o próximo.